Lucas, capítulo 4, tentação de Jesus. Página 1471, na versão Nova Almeida atualizada. Se a sua versão for diferente, acompanhe comigo mesmo assim, será possível. Passo a fazer a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo, ou ao lugar mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos por essa manhã. Já tivemos o período de louvor, tivemos a intercessão. Agradecemos pela semana que o Senhor nos deu, a semana passada, a conferência, o encontro de homens, o multisite dos jovens e adolescentes ontem à noite. Agradecemos porque os nossos irmãos chegaram na Tanzânia bem e pedimos para que o Senhor os abençoe neste momento, para que cumpram ali a Tua vontade, a Tua obra. E nesse momento nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a absorver aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra, Pai. Que essa palavra agora se torne clara pela iluminação do Teu Espírito Santo no nosso coração e ajude-nos, ó Deus, a aplicarmos esse texto, as lições dessa palavra ao nosso dia a dia, ó Pai. Que o Senhor me use apesar das minhas limitações. Ó Deus, que eu peço que o Senhor retire toda distração dos meus irmãos agora, no momento de ouvir a palavra, que os nossos ouvidos, o nosso coração estejam completamente atraídos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixa nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. 95 teses que gostaria de discutir com a igreja da época. A intenção de Lutero não era causar uma divisão, começar um novo ministério, o Ministério Lutero. Não era essa a intenção de Lutero. Martinho Lutero percebeu que a prática da igreja da sua época já não se conformava às Escrituras. Isso lhe rendeu grande perseguição, discórdia na Alemanha, grande oposição,
Até que, passado alguns anos, no ano de 1521, o imperador Carlos V fez uma convocação para que Lutero se retratasse diante das autoridades do Império Sacro-Germânico e diante da Igreja Católica, da Igreja da época. E lá está Lutero, agora numa outra cidade de Worms, na Alemanha. Diante dele colocaram uma mesa com todos os seus escritos, com todos os seus livros. E Lutero teve de encarar os líderes do Império e os líderes da Igreja. Lutero está agora sob pressão. Ele precisa confirmar se ele concorda de fato com aquilo que ele escreveu. E deram também a ele a oportunidade de negar. Se negasse, tudo ficaria em paz, entre aspas, para Lutero. O que fazer diante de uma situação dessa? Diante de tamanha pressão? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, texto de Lucas, nos conta a pressão que o Senhor Jesus Cristo enfrentou também logo depois do seu batismo. Uma pressão muito maior do que a pressão de Martinho Lutero. Jesus tinha acabado de ser ordenado para o seu ministério. Jesus tinha sido batizado por João Batista. Entenda o batismo de Jesus como a ordenação dele para o sagrado ministério. Os irmãos se lembram o que aconteceu no batismo de Jesus? Quando Jesus foi batizado, foi ao Rio Jordão, ouviu-se uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Naquele instante também desceu o Espírito Santo sobre Jesus, simbolizando a unção de Jesus para o ministério. Pronto, Jesus agora está ordenado. Ordenação pastoral, ordenação sacerdotal. Só que antes de Jesus exercer o seu ministério e começar a pregar e a curar, a evangelizar, Jesus precisa passar por um teste muito difícil. E por quê? Nós percebemos que Jesus aqui precisa cumprir uma agenda, a agenda do Espírito Santo. Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo de último Adão, o último Adão. Então, nós temos o primeiro Adão lá em Gênesis e temos Jesus, o último Adão. O primeiro Adão, no jardim do Éden, em Gênesis, foi testado, junto com a sua esposa. Um teste muito difícil, parecido com esse teste do Senhor Jesus. Se o primeiro Adão foi tentado, o último Adão também precisa ser testado antes de iniciar o seu ministério. Isso é interessante porque nós vemos a soberania de Deus aqui, né? O diabo não aparece ali de surpresa. Não. O Espírito Santo guia o Senhor Jesus ao deserto porque precisa, de fato, cumprir esse teste, precisa passar por essa pressão. E aqui no texto, nós acabamos de ler que o diabo, ele se levanta contra Jesus em 3 tentativas. A primeira tentativa de Satanás, a primeira tentação foi um golpe muito baixo, porque o diabo está apelando para as necessidades da natureza humana. O diabo está apelando para as vontades da carne. No verso 2, nós lemos que Jesus tinha passado 40 dias sem comer. 40 dias. E no final desses 40 dias teve fome. E é nesse contexto que o diabo aparece. É nesse contexto, então, que o diabo lança a sua primeira estratégia. E por milênios, o diabo
derrubou muita gente com essa mesma estratégia, atingindo as pessoas pelas vontades ou pelas necessidades da carne. Quais são as vontades da carne? O ser humano precisa comer, o ser humano precisa beber, precisa dormir. O ser humano tem a vontade de fazer sexo, são vontades da carne, da natureza humana. Aqui nessa tentação de Jesus, o diabo está pegando exatamente o ponto da fome, a necessidade de comer. Mas note que o diabo não aparece aqui causando um rebuliço, fazendo estragos, destruição, não. O diabo usa a sua fala. O diabo é aqui um parlamentar. O que é um parlamentar? É aquele que parla, é aquele que fala. O diabo usa aqui a sua persuasão. É dessa estratégia que a gente precisa temer. Não é quando o diabo aparece com medo, com fantasia do Halloween, não é isso. É quando ele usa a sua fala, a sua lábia. E a abordagem do diabo aqui para com Jesus é a mesma do Éden. Isto é, colocando a palavra de Deus em dúvida. Lá no Éden, aos nossos primeiros pais, Satanás disse a Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? Você ouviu direito? E aqui, mais uma vez, o diabo está colocando a palavra de Deus em dúvida. Jesus, você tem certeza que é filho de Deus? Você tem certeza que ouviu direito ali no batismo que você é o filho amado em quem o Pai tem prazer? Se você é o filho de Deus, mostra pra gente, prova aí. Se você é o filho de Deus, use o mesmo poder do seu Pai. Aliás, Jesus, se você é o filho de Deus, o seu Pai não te deixaria passando fome. Ele cuidaria de você. Então, transforme essa pedra em pão. Mostra pra gente. Se Jesus fizesse aquilo, estaria agindo de forma egoísta para benefício próprio, apenas para provar algo que não precisaria provar. Jesus não precisava provar nem para ele mesmo e nem para o diabo que era o Filho de Deus. O que Jesus precisava naquele momento era obedecer à voz de Deus. Precisava confiar naquilo que havia escutado ali no batismo. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não precisa provar nada para ninguém. E por isso que nessa primeira tentação, o Senhor Jesus responde dizendo: está escrito. A minha resposta está na palavra de Deus. E Jesus cita então uma passagem de Deuteronômio, capítulo 8, a passagem que nós lemos na introdução desse culto, principalmente os versos 2 e 3, quando Jesus diz: o ser humano não viverá apenas de pão. Quando Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, Jesus está lembrando uma situação bem interessante no passado, um povo de Israel. Deuteronômio capítulo 8 vem num contexto em que Israel tinha acabado de sair do Egito, atravessado o Mar Vermelho. Olha que paralelo interessante. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e vai para o deserto. E no deserto fica por 40 anos. Jesus sai do Rio Jordão, vai para o deserto e passa 40 dias. O povo de Israel sendo tentado por 40 anos, Jesus sendo tentado por 40 dias. Em Deuteronômio está escrito que Deus deixou o povo de Israel no deserto por algum tempo sem comida para provar o coração do povo, para saber se eles de fato obedeceriam ao Senhor. E a lição que fica ali em Deuteronômio, o que Deus queria mostrar para a nação de Israel era que não é só de pão, não é só de comida que o ser humano vive. O povo de Deus é alimentado pela palavra de Deus, pela Escritura. E é isso que Jesus está dizendo aqui, parafraseando a resposta de Jesus.
É como se o Senhor estivesse respondendo ao diabo: o Filho de Deus pode passar fome, sim. Pode ficar sem comer. O Filho de Deus pode sofrer. Não é ter pão ou não que determina o seu relacionamento com Deus, a sua filiação com Deus. O que determina o relacionamento de alguém com Deus é aquilo que Deus diz a respeito dessa pessoa. O que determina a filiação de Cristo, de Jesus, não é ter ou não ter comida, mas é aquilo que o Pai disse no batismo. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sustento não é o mais importante. Comida não é o mais importante. Buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus é o mais importante. Agora, as demais coisas, o emprego, saúde, sustento, são acrescentadas. Jesus disse que o Pai sabe daquilo que nós realmente precisamos. Então é assim que Jesus vence a primeira tentação, a primeira etapa, a primeira investida de Satanás. E logo depois, então, o diabo ataca novamente, agora com uma segunda estratégia. A tentativa agora é apelando para o desejo dos olhos, para a fascinação do mundo. Acompanhe comigo a leitura do versos 5, 6 e 7. Diz assim: então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Reparem aqui, Satanás muda o jogo. Sabe como? Mudando o cenário. Parece que na mente de Satanás, se o deserto não deu certo, o deserto que é o contexto do sofrimento, que tal agora apresentar a Jesus uma vista incrível, maravilhosa? Há uma mudança de estratégia, mudança de cenário, não mais um deserto, agora num alto monte. E Jesus, diante da glória dos reinos do mundo, se matar a fome com pão é pouco, que tal a glória desses reinos? Que tal o vislumbre deste mundo? A oferta aqui parecia imperdível. Imagina, toda a glória dos reinos do mundo em troca de um simples gesto. O preço parecia bom, a promoção parecia boa, mas era propaganda enganosa. Propaganda enganosa. O Senhor Jesus sabia disso. O Senhor Jesus sabia que se os reinos do mundo, os impérios, têm o seu valor nas suas riquezas, a fidelidade para com Deus não tem preço. A filiação que nós temos no Senhor é inegociável. O Senhor Jesus, sabendo disso, responde mais uma vez: está escrito. Verso 8. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E mais uma vez, então, Jesus vence. E agora o diabo vai para a sua terceira tentativa, para a sua terceira investida. Mais uma vez, nós temos uma mudança de cenário e uma mudança de estratégia do diabo. Versos 9, 10 e 11, diz assim: então o diabo levou Jesus a Jerusalém. Olha que interessante, começa no deserto, vai para o alto de um monte, agora eles vão para Jerusalém, para uma outra cidade. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Se nas duas tentativas do diabo, Jesus responde usando a palavra de Deus como arma,
o diabo também agora quer usar essa mesma arma. O diabo agora também usa a Bíblia. E o diabo é tão astuto, que ele não somente usa a mesma estratégia que Jesus estava usando, ou seja, a palavra de Deus, mas também leva Jesus a um ambiente religioso. Leva Jesus ao pináculo do templo lá em Jerusalém. Ou seja, agora a tentação não é mais no contexto do sofrimento, não é mais no contexto do vislumbre, mas é no contexto religioso. É na igreja, praticamente. É no contexto espiritual. O diabo diz a Jesus, se você é o filho de Deus, Jesus, voltando ainda à identidade, né? O diabo quer atacar a identidade de Jesus, colocar em dúvida. Você é o filho de Deus mesmo? Então, jogue-se daqui. Jogue-se daqui. Prova pra gente que você acredita mesmo naquilo que está escrito. Porque, olha, Jesus, a palavra, a Escritura diz que aos anjos do Senhor, o próprio Deus dará ordens a seu respeito e os anjos vão te guardar. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usa aqui a palavra de Deus, na verdade está citando o Salmo 91, os versos 11 e 12. Mas o que é interessante aqui, que Jesus não muda a sua estratégia. Jesus insiste naquilo que está escrito. E no verso 12, Jesus responde, também foi dito, também está escrito, não ponha à prova o Senhor Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui. Diabo, você quer usar a Bíblia? Use de maneira responsável. Não tire um texto do seu contexto, distorcendo a palavra de Deus. Esteja comprometido não apenas com uma parte da Escritura, não somente com esses versos, mas com o todo da Bíblia, com toda a Escritura. Na verdade, o princípio que Jesus usa aqui é um princípio que foi resgatado pelos reformadores no século XVI. É um método de interpretação muito bom. Sabe qual é esse método? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que significa isso? Às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus no nosso momento devocional e nós nos deparamos com um texto que é de difícil compreensão. Qual a solução para isso? Nós buscamos outros versos, outros textos com o mesmo tema, com o mesmo assunto. Somando todos esses versos, nós chegamos a uma compreensão melhor. Jesus usa esse método. O diabo usa a Escritura fora do contexto e Jesus diz, também está escrito. Eu preciso me comprometer com todo o ensino da palavra de Deus. Então, parafraseando aqui o que Jesus diz, é verdade que os anjos podem nos socorrer pela ordem de Deus, mas também está escrito que a gente não pode se colocar em situação de risco, de perigo propositalmente, esperando que Deus faça um milagre só para Deus nos provar que gosta da gente. Não tentarás o Senhor, o seu Deus. Então Jesus aqui está comprometido com toda a palavra. Eu não posso me colocar numa situação de perigo exigindo que Deus faça alguma coisa, só para me provar algo, e Deus não nos precisa provar nada. E o desfecho então, mais uma vez, o Senhor Jesus vence a tentação e no verso 13, o diabo se afasta de Jesus, pelo menos até o momento oportuno. Nas 3 tentações, em ambientes diferentes, o Senhor Jesus Cristo resiste pela palavra e o diabo foge. Aí a palavra do Senhor nos ensina mais adiante, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que acontece aqui. O Senhor Jesus resiste e o diabo então o deixa. Muito bem, irmãos, eu gostaria brevemente de destacar aqui 3 lições que nós podemos extrair do texto que nós lemos em Lucas.
São 3 breves reflexões. Eu creio que a primeira consideração que salta aos nossos olhos quando nós nos deparamos com Lucas capítulo 4 é que tentações nos esperam. Tentações nos aguardam. Não tem para onde fugir. Se o nosso Senhor, o nosso Mestre foi tentado, com certeza nós também seremos tentados. Nós também seremos testados o tempo todo na nossa caminhada cristã. O tempo todo nós seremos induzidos ao erro. O diabo irá propor que nós devemos abandonar o evangelho, virar as costas para o Senhor, abandonar a fé, buscar prazer nas coisas desse mundo. Irmãos, este é o nosso destino. Sofrer aqui tentações, sofrer pressão no mundo espiritual. É verdade que a Bíblia nos dá o conforto, nos lembrando em 1 Coríntios 10, 13, que o Senhor é fiel, o Senhor está ao nosso lado e não permitirá que soframos tentação além das nossas forças, além das nossas possibilidades. Mas isso não significa que será fácil. A nossa luta sempre é intensa. Todas as vezes que a Bíblia fala dessa luta, desse embate espiritual, fala com muita seriedade. A nossa luta aqui não é contra carne ou sangue, mas é contra os poderes das trevas, os poderes espirituais. A palavra também nos alerta que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando apenas uma oportunidade para atacar. É um clichê o que eu vou dizer, no mundo pentecostal ainda mais, mas é pura verdade. Às vezes nós cristãos, nós crentes, brincamos de ser crentes. O diabo nunca brincou de ser diabo. Nunca brincou de ser o acusador. O diabo leva essa batalha muito a sério. Muitas vezes, infelizmente, nós não levamos essa batalha a sério. É verdade que nós estamos amparados pela teologia reformada. Como o pastor Davi pregou há um tempo, a nossa segurança, a segurança da salvação está no Senhor Jesus Cristo, não em nós mesmos. Isso significa que, se você entregou de fato a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o diabo não pode impedir de você chegar na eternidade, à glorificação. Mas ele vai fazer de tudo para que a sua vida aqui na terra seja bem difícil, bem estressante. Se o diabo não pode destruir a sua alma, pelo menos ele vai tentar ferir o seu calcanhar. Assim como fez com Jesus. Lembra da promessa da vinda do Messias em Gênesis 3,15? Quando Adão e Eva pecam, Deus promete: nascerá o filho da mulher que pisará a cabeça da serpente, mas a serpente vai alcançar o calcanhar do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, destruiu a morte, mas a morte também foi um incômodo para Jesus. Jesus teve que morrer na cruz. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua alma não será destruída, não será tomada das mãos de Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, as ovelhas que o Pai me deu, ninguém pode tirar das minhas mãos. Você não pode ser arrancado das mãos de Jesus, mas o diabo vai fazer de tudo para tornar a sua caminhada cada vez mais difícil. Essa é a nossa realidade. É a primeira lição que nós vemos aqui no texto. Lutas, tentações, pressões como essas nos aguardam, nos esperam. O que fazer então diante dessa realidade? Aqui nós vamos para a nossa segunda lição. Corra até Cristo. Corra em direção do Senhor Jesus. Nós vimos no início da nossa reflexão que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto porque precisava cumprir uma agenda. O que significa isso? O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que é um sacerdote?
Sacerdote é aquele que nos representa diante de Deus. Jesus é o nosso sacerdote. Numa linguagem mais atual e que a Bíblia também usa, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai. Mas para o Senhor Jesus nos representar diante do Pai, era necessário que sofresse tentações como nós sofremos as nossas tentações. Talvez você pense que a tentação que você enfrenta, que Jesus não compreende muito bem, porque ele nunca passou por isso. Não, não. O autor da carta aos Hebreus deixa muito claro que o Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, só que sem pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo entende a nossa luta, entende a nossa fraqueza. O Senhor Jesus passou também por necessidades, por sofrimento, passou também por tentações. Esse é o nosso conforto, irmãos, diante da luta. Entender que nós temos um amigo no céu, nós temos um irmão mais velho, um primogênito que intercede por nós. Nós temos junto ao Pai alguém que se compadece de nós, alguém que intercede por nós, e não só isso, alguém que nos ensina a lutar diante da pressão da tentação. Aí fica a pergunta: como que nós lutamos diante da pressão da tentação? Como? Então nós vamos para a nossa terceira lição. Terceira e última lição. Confie no que está escrito. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo venceu as suas tentações, confiando naquilo que está registrado na Escritura. Tudo aquilo que nós precisamos saber para encarar as nossas lutas está escrito. O Senhor Jesus venceu as suas tentações usando a palavra de Deus. O problema é que a gente sabe o que está escrito. No John Knox, nós temos a oportunidade de estudar aquilo que está escrito, mas nem sempre a gente confia naquilo que está escrito. Alguns de nós são capazes de recitar todo um capítulo ou todo um salmo de decor. Mas nem sempre nós confiamos na palavra de Deus. Aí, meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para Cristo. O Senhor Jesus que, num contexto de sofrimento, no deserto, ou num contexto de vislumbre de glória, no alto monte, ou no contexto de igreja, no contexto religioso, confiou na palavra de Deus e venceu as suas tentações confiando na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Qual é a lição que fica para a gente, então? Tentações nos aguardam. Corra até Cristo. Confie no que está escrito. Nos próximos dias, ou talvez as próximas horas, provavelmente você seja conduzido pelo Espírito Santo a uma situação de deserto, de sofrimento. Talvez você enfrente uma enfermidade, ou alguém na sua família enfrente tenha um diagnóstico muito triste. Talvez você perca o seu emprego. Situação de deserto, de sofrimento. E o diabo vai sugerir a você que Deus não te ama tanto assim. O diabo vai fazer você duvidar do cuidado de Deus. O diabo vai sugerir que você deve colocar Deus contra a parede, exigir de Deus que ele faça alguma coisa, que ele faça um milagre. Porque se Deus não fizer um milagre é porque ele não gosta de você. O diabo vai sugerir para você que Deus precisa provar o amor dele por você. No deserto. Na situação de sofrimento. Pode ser que nos próximos dias você também seja conduzido
a uma situação de vislumbre com a glória desse mundo, com tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. E o diabo, ele vai atacar mais uma vez. Ele vai tentar fazer com que você duvide das intenções de Deus para com você. O diabo vai soprar aos seus ouvidos. A vida é muito curta e tem tanta coisa legal para a gente aproveitar, desfrutar. Mas Deus está carrancudo no céu. Deus não quer que você seja feliz. E ainda, meus irmãos, mesmo na igreja, mesmo vindo aos cultos, mesmo sendo membro de uma igreja local, em muitos momentos você vai ser induzido, todos nós somos induzidos ao erro teológico. Ou na igreja, ou assistindo o vídeo de um pregador durante a semana. O diabo vai soprar aos seus ouvidos para que você tome um texto fora do contexto e abrace alguma heresia louca por aí. Uma heresia que oferece a você a oportunidade de se tornar um super-herói espiritual. Ele vai soprar isso aos seus ouvidos. O que fazer, então, nesse momento? Precisamos nos lembrar das Escrituras do Senhor, da palavra de Deus. Somente na Bíblia nós temos a solução, as armas necessárias para enfrentar a astúcia de Satanás. A nossa fé, ela só pode ser blindada por aquilo que está escrito. O que determina a minha filiação no Senhor Deus não é se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Não é o contexto, não é o ambiente a qual eu vivo, mas é aquilo que a palavra diz ao meu respeito. É aquilo que está escrito. Amém? Voltando para a história do Lutero, do Martinho Lutero. Lá está ele, então, diante da mesa, com os seus escritos, as acusações feitas pelos líderes, pela igreja, pela autoridade. Lutero precisava fazer algo muito simples, pedir desculpas, dizendo, olha, eu estava equivocado, não foi muito bem o que eu quis dizer. Tudo ficaria em paz, em ordem. Enfrentar o que ele enfrentou ali não foi fácil. Lutero era como uma ovelha entre lobos. Só que ele pediu oportunidade, então, para responder diante dessa assembleia convocada, pediu mais um dia. E Lutero passa, então, aquela noite toda orando a Deus, buscando um direcionamento. E agora, como eu posso responder a tudo isso? No dia seguinte, então, Lutero se apresenta àquela assembleia imperial e a resposta que Martinho Lutero dá fica para a história, meus irmãos. Lutero diz o seguinte: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma clara razão, estou preso às Escrituras. E a minha mente está cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não vou negar, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Não posso agir de outra maneira, aqui estou e que Deus me ajude. A minha mente está cativa à palavra de Deus. Irmãos, diante da astúcia do diabo, diante das tentações, a nossa mente deve estar cativa à palavra de Deus, ao que está escrito. A minha mente não pode ser vítima das minhas emoções. Eu não preciso sentir que eu sou filho de Deus. É a palavra de Deus que confirma que eu sou filho de Deus.
Eu não devo ser vítima do meu humor. Hoje eu acordei de bom humor, então eu sou filho de Deus, Deus me ama, mas hoje acordei estressado, mal-humorado, então hoje Deus não gosta tanto de mim. Não. Não tem a ver com aquilo que as pessoas dizem a você, com as acusações do diabo, mas com aquilo que está escrito. Diante da astúcia de Satanás, a nossa mente deve estar cativa à Escritura, à palavra de Deus. Amém?